Gálatas, capítulo 1, versos 13 ao verso 24. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Meus irmãos, aqui e ali nós encontramos pessoas que relutam em confiar suas vidas a Cristo, aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador, argumentando que são indignas de Deus. Na mentalidade dessas pessoas, elas só poderiam ir a Cristo se reformassem antes as suas vidas e vivessem de maneira digna, íntegra, a fim de que só assim e só então pudessem ser aceitas por Deus e pudessem confiar e se confiar a Cristo. Mas, meus irmãos, essas pessoas estão completamente equivocadas, porque o Senhor Jesus não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Ele não veio para salvar santos ou para salvar aqueles que se consideram como tais, mas ele veio para salvar e redimir pecadores, por mais indignos e vis que eles sejam, pela misericórdia e pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Essa é uma das grandes maravilhas do Evangelho, é que o Evangelho tem poder, e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independentemente das suas circunstâncias, do seu estado, da profundidade da corrupção do coração das pessoas. A passagem que nós temos diante de nós, a partir do verso 13 até o final do capítulo 2, verso de número 24, é, na realidade, irmãos, um desdobramento dos 3 versículos que estivemos estudando no domingo
passados, versos 10 até o versículo 12, aonde o apóstolo Paulo, após manifestar a sua profunda indignidade, indignação, espanto, assombro pela rápida apostasia de vários membros das igrejas da Galácia, que rapidamente estavam se apartando da graça de Deus para outro evangelho, que na realidade não era evangelho coisa nenhuma. O apóstolo Paulo defende o seu apostolado e o seu evangelho, a mensagem que ele anunciava, a mensagem que ele pregava, contra as insinuações daqueles que estavam contradizendo o apóstolo Paulo e anunciando o evangelho paralelo, ou o evangelho que ia além do evangelho que o apóstolo Paulo pregara quando havia sido instrumento da graça de Deus para a instituição daquelas igrejas das cidades de Listra, Antioquia, Icônio e Derbe. A realidade é que logo após a saída do apóstolo Paulo, quando provavelmente ele se encontrava na outra Antioquia, na Antioquia da Síria, aquela igreja missionária, aonde o Espírito Santo havia separado a Paulo e Barnabé para a obra missionária que eles estavam realizando, outras pessoas, judaizantes, chegaram até aquelas cidades e ali eles estavam argumentando, advogando, que não era suficiente que aqueles gentios confiassem as suas vidas a Cristo, crendo que não há salvação em nenhum outro a não ser no Senhor Jesus Cristo, mas que seria necessário que eles também se circuncidassem, observassem aquelas várias cerimônias e observação dos dias prescritos no Antigo Testamento e cumprissem todas as leis de Moisés como acréscimos para que eles pudessem então realmente ser justificados diante de Deus. E então, meus irmãos, o apóstolo Paulo é obrigado a se defender, não pela sua defesa em si, mas porque ele precisava ter reconhecida a sua autoridade apostólica, porque por causa disso, ou em decorrência disso, dependia também a autoridade da sua pregação, da sua mensagem, do seu evangelho. E então vimos aqui no domingo passado como o apóstolo Paulo defende o seu apostolado e o seu evangelho, argumentando que não era um evangelho que, como insinuado, procurava agradar a homem. Essa nunca havia sido a motivação do apóstolo Paulo. Que não era um evangelho segundo o homem, um evangelho de natureza humana, e que não era um evangelho recebido ou aprendido por homem algum, mas era um evangelho e uma mensagem recebida diretamente do Senhor Jesus, quando o apóstolo Paulo teve aquele encontro pessoal com o Senhor Jesus glorificado, a caminho da estrada
de Damasco, e ele então ouviu aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, meus irmãos, o apóstolo Paulo pôde discernir a natureza do Evangelho de uma maneira muito profunda e passou a anunciá-lo com fidelidade, com sinceridade, com propriedade da parte do próprio Deus, não com propósito de agradar a homens, não com ensinos imaginados por homens, mas o Evangelho que recebera da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. E esses versículos, meus irmãos, que temos agora diante de nós, eles são na realidade um desenvolvimento dos versículos 10 até o versículo 12. Nesses versículos, o apóstolo Paulo argumenta, demonstra aquilo que ele havia declarado nos versículos 10 e nos versículos até o versículo 12. Ele argumenta, ele demonstra que na realidade os próprios eventos históricos da sua vida, nos principais estágios ou estados da sua existência, lançam por terra a acusação dos seus adversários, de que o seu evangelho era um evangelho meramente humano e que, portanto, não tinha autoridade divina, porque não tinha autoridade apostólica. E nesses versos, portanto, irmãos, nós encontramos os argumentos do apóstolo Paulo em defesa do seu apostolado e em defesa do seu evangelho. E ele argumenta historicamente, mencionando que a sua vida antes da sua conversão, a sua conversão e os acontecimentos que se sucederam após a sua conversão demonstram que o seu evangelho não podia ser um evangelho meramente humano e que na realidade era um evangelho divino, recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. Esses versos podem ser divididos exatamente assim. Observem, nos versos 13 a 14, o apóstolo Paulo argumenta nesse sentido, lembrando o que era conhecido das igrejas da Galácia, no que diz respeito à sua vida no judaísmo, antes da sua conversão. Nos versos 15 ao verso 17, o apóstolo Paulo lembra fatos relacionados à sua conversão na estrada de Damasco para reivindicar ou para defender a sua reivindicação mencionada nos versos 10 ao verso 12. E nos versos 18 ao verso 24, o apóstolo Paulo argumenta com fatos posteriores à sua conversão, procurando demonstrar a mesma declaração dele, de que ele, na realidade, que o seu evangelho não era um evangelho humano, que ele não havia nem inventado a sua mensagem e não havia também recebido dos apóstolos de Jerusalém aquilo que ele anunciara, aquilo que ele pregava, havia pregado nas igrejas da Galácia. Vamos, portanto, irmãos, observar esses versos que temos diante de nós, lembrando que eles são os argumentos do apóstolo Paulo em defesa da sua autoridade apostólica, talvez pudéssemos dizer assim, da sua independência como apóstolo,
comissionado diretamente por Cristo, de quem havia recebido o seu evangelho, e portanto ele requeria obediência e submissão daquelas igrejas ao seu evangelho, e com base nisso podia declarar que eram anátemas, malditos, que estavam debaixo da ira de Deus, aqueles que anunciavam evangelho diferente ou que ia além do evangelho que ele pregava. Nos versos 13 e 14, como eu disse, o apóstolo Paulo argumenta em defesa do seu apostolado e do seu evangelho, lembrando fatos anteriores à sua conversão. Porque ouvistes, diz ele, qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. E nesses 2 versículos, irmãos, o apóstolo Paulo, lembrando a sua vida no judaísmo, ele traz à tona 2 argumentos, 2 evidências da independência da sua mensagem e do caráter da natureza e da origem divina do seu evangelho. Uma desses argumentos é que antes de convertido, quando ainda no judaísmo, era amplamente conhecido o fato do seu procedimento e de como ele havia, na realidade, agido como um perseguidor determinado, um perseguidor fanático da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que ele lembra aquelas igrejas de como eles haviam ouvido, provavelmente da parte do apóstolo Paulo, do próprio apóstolo Paulo, que havia reconhecido diante daquelas igrejas o estado anterior deles, e provavelmente aqueles irmãos estavam ouvindo também dos seus adversários esses fatos, e o apóstolo Paulo lembra como ele havia sido um perseguidor implacável da igreja do Senhor Jesus Cristo, como ele, de maneira exagerada, que extrapolava os limites do bom senso, havia determinado perseguir a igreja do Senhor Jesus, que aqui ele chama de igreja de Deus, lembrando que quando nós falamos da igreja de Cristo, nós falamos da igreja de Deus, e como ele procurava, se possível fosse, devastar, destruir, aniquilar todos quantos professassem fé em Cristo Jesus como sendo o Messias prometido, o Salvador de Israel. E os irmãos devem lembrar a descrição de Lucas, que já estivemos estudando na exposição do livro de Atos, lá no capítulo 8, como após o martírio de Estevão, Lucas nos informa que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Os irmãos devem lembrar de como Paulo, furioso, respirando, bufando ameaças, foi até as autoridades judaicas e pediu cartas de autorização, e então, não satisfeito em perseguir a igreja de Cristo ali em Jerusalém, sabendo que eles estavam se congregando na cidade de Damasco, foi até lá com esse propósito de prender todos quantos professassem o nome de Cristo como seu Salvador, com o propósito de sentenciá-los, condená-los à morte pela fé que eles professavam. Era isso que o apóstolo Paulo recordava da sua vida no judaísmo. E exatamente por isso ele pode dizer: vocês ouviram qual foi o meu procedimento, qual era a minha fé, qual era a minha vida, qual era a minha conduta outrora no judaísmo, como de maneira exagerada, descabida mesmo,
eu perseguia a igreja de Cristo com o propósito de, se possível fosse, destruí-la, exterminá-la, devastá-la da face da terra. E o outro argumento que ele menciona está relacionado à sua reputação no judaísmo, como ele era não apenas um perseguidor fanático, mas como ele era uma pessoa, um jovem promissor no judaísmo. Como ele era, na realidade, conhecido pelo seu avanço, ou como lemos aqui, como na sua nação, quanto ao judaísmo, ele se avantajava a muitos da sua idade, sendo uma pessoa extremamente zelosa das tradições dos seus pais. E aqui, portanto, irmãos, o apóstolo Paulo está argumentando que ele não era um professo nominal do judaísmo, como há muitos católicos nominais ou evangélicos nominais, que se dizem católicos ou se dizem evangélicos, mas são visitantes da igreja e que não têm nenhum zelo, nenhum compromisso com a fé que eles professam. Paulo não era assim. Paulo era alguém que estava à frente da maioria daqueles da sua faixa etária, no que diz respeito ao conhecimento do judaísmo, ao zelo do judaísmo, à fé nas tradições dos seus pais. O apóstolo Paulo estava muito à frente. Paulo usa aqui uma palavra interessante no versículo 14, aqui traduzida como avantajava-me a muitos, que na realidade, que literalmente significa que ele ia na frente desmatando, como alguém que vai abrindo picada e vai cortando com terçado o que tiver pela frente e abrindo na frente caminho para que outros possam seguir atrás dele. E de maneira viva é possível que esse significado literal do termo expresse e ilustre bem o que o apóstolo Paulo queria dizer quando ele afirmou que ele avantajava-se a muitos da sua idade. Paulo ia, na realidade, à frente, derrubando o que estivesse no seu caminho, como consequência do seu zelo, desse sentido negativo, no que diz respeito às tradições orais, aquela multidão de regras religiosas, de regras morais, de regras cerimoniais, que vinham sendo transmitidas por séculos e séculos, especialmente pelos fariseus, no que diz quanto que se propunham a ser interpretações do Antigo Testamento, mas que na realidade, para usar uma palavra em moda, blindavam o próprio Antigo Testamento e não permitiam que a mensagem genuína do Antigo Testamento, que deveria conduzir a Cristo Jesus, alcançasse o seu propósito na vida de muitos judeus que não compreendiam a pecaminosidade deles e não entendiam que a lei era um aio que conduzia a Cristo e não percebiam, como disse hoje pela manhã, que todas aquelas instituições, aqueles objetos e aquelas pessoas no Antigo Testamento apontavam e prefiguravam Cristo Jesus, o Messias, o nosso Salvador. E quando o apóstolo Paulo, portanto, irmãos, usa esses argumentos acerca da realidade dos fatos históricos da sua vida anterior à sua conversão, é como se ele quisesse dizer mais ou menos o seguinte: vocês acham que um homem, um fariseu zeloso como eu era, comprometido até às entranhas com as tradições judaicas, farisaicas do judaísmo, um perseguidor fanático e implacável desse caminho, iria mudar completamente, iria se transformar num seguidor desse caminho simplesmente por ensinos humanos?
simplesmente por instruções humanas. Os irmãos percebem a força do argumento do apóstolo Paulo, quando ele recapitula, quando ele lembra essa realidade da sua vida como um fariseu excessivamente zeloso e como um perseguidor implacável da igreja de Cristo. É como se ele estivesse dizendo: vocês acham que eu, que era conhecido como um promissor jovem no judaísmo, que se avantajava muitos e ia avante, profundo conhecedor das tradições dos nossos pais, profundamente comprometido com elas, e perseguidor ferrenho, implacável da fé cristã, eu ia me tornar um cristão simplesmente por ensinos e tradições humanas? Era necessário muito mais do que isso para transformar, para mudar, para fazer daquele fariseu perseguidor da igreja num grande apóstolo da própria igreja que anteriormente ele perseguia. Mas o apóstolo Paulo vai além, meus irmãos, e ele não apenas menciona aquelas qualidades suas no judaísmo que evidenciam que o evangelho que ele pregava não podia ter origem humana, mas ele utiliza também os fatos da sua conversão para demonstrar a mesma coisa. E nos versículos 15 até o versículo 17, o apóstolo Paulo apresenta aquilo que de fato transformou a sua vida. O que de fato foi responsável por aquela tremenda mudança no seu pensamento, na sua mentalidade, na sua vida, nos seus propósitos, na sua fé, na sua existência. E ele então diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Meus irmãos, nesses poucos versículos, o apóstolo Paulo resume aqueles principais eventos na obra da salvação. Nesses poucos versículos, o apóstolo Paulo fala da sua eleição eterna, quando ele diz que foi escolhido por Deus, separado por Deus, antes de nascer, no literal, desde o ventre materno, como Deus soberanamente havia, sem levar em consideração qualquer virtude ou atos do apóstolo Paulo, antes mesmo do seu nascimento, como havia feito com Jacó, Deus havia separado aquele fariseu. É possível que haja aqui um trocadilho, um jogo de palavras, porque fariseu significa separado. E o apóstolo Paulo, como um fariseu, e os fariseus se consideravam separados, um clero, uma elite. E é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu fui separado sim, mas noutro sentido, pelo próprio Deus, antes de eu nascer. E ele menciona também, além da sua eleição eterna, a sua vocação eficaz, não apenas para a salvação, mas também para o seu próprio ministério, demonstrando que ele não havia sido simplesmente instruído como um auxiliar dos apóstolos, como um ministro permanente do Evangelho, mas como ele havia sido chamado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e comissionado e chamado por ele para ser um ministro do Evangelho. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou, não por nenhuma razão que Deus pudesse ver nele, mas exclusivamente pela sua graça. Essa é a fonte
do nosso chamamento para a salvação e para o serviço na Igreja de Cristo. E Paulo continua, irmãos, falando também de como Deus revelou Cristo a ele e através dele o revelaria para outras pessoas. Quando ele afirma no versículo 16: aprove a Deus, portanto, revelar seu Filho em mim. E continua chamando a atenção também para a sua comissão, a natureza da sua comissão: pregar Cristo entre os gentios. E como ele prontamente obedeceu à sua eleição, ao seu chamado e à sua comissão, e imediatamente passou a anunciar a Cristo, passou a pregar a Cristo, primeiro na cidade de Damasco, para onde ele ia, e logo a seguir nas outras regiões próximas a Damasco, conhecida como regiões ali da Arábia, aonde ele foi, e ali passou algum tempo que nós não podemos precisar exatamente, provavelmente, por um lado, se fortalecendo, tendo ali o seu seminário, nós podemos dizer assim, sendo preparado para o ministério posterior, como apóstolo dos gentios, mas já ao mesmo tempo, certamente, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho naquelas regiões, porque esse é, na realidade, o seu argumento. Lucas fala desses acontecimentos no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, quando nós lemos que após a conversão do apóstolo Paulo, após o encontro que ele teve com Ananias, a partir do versículo 20 do capítulo 9, nós lemos que logo Paulo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus, e que todos atônitos o ouviam e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém aos que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? E Paulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E ali, portanto, e aqui, irmão, nesses poucos versículos, 15 a 17, o apóstolo Paulo relembra aqueles fatos principais da sua conversão, quando na estrada de Damasco, o Senhor Jesus se revelou a ele, e então ali ele compreendeu que havia sido separado por Deus para a salvação e para o ministério apostólico, como ele foi ali chamado de maneira eficaz, como Deus se revelou a ele na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como ele foi comissionado para pregar o Evangelho, e como imediatamente ele obedeceu à sua comissão, passando a pregar a Cristo em Damasco, depois certamente nas regiões da Arábia, e depois voltou para Damasco, aonde continuou anunciando e pregando o Evangelho. E portanto, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está indicando, apontando a fonte do seu apostolado e do seu Evangelho. Ele não havia aprendido o seu Evangelho nas escolas farisaicas aos pés de Gamaliel. Ele havia aprendido o seu Evangelho a caminho de Damasco, aos pés de Cristo, o seu Salvador. E foi exatamente não por vontade própria, não porque humanamente ele houvesse decidido mudar de lado, ou humanamente ele houvesse aprendido de alguém o seu Evangelho, mas porque o próprio Senhor Jesus glorificado a ele apareceu e declarou que ele havia sido separado, chamado, comissionado para anunciar o Evangelho, e era por isso que ele fazia exatamente isso, e daí vinha a sua
autoridade, e exatamente por isso ele podia declarar que aqueles que pregavam um evangelho que fosse diferente ou além daquele que ele pregava, eram anátemas, porque ele havia recebido o seu evangelho diretamente, e o seu chamado apostólico não podia deixar de ser diretamente da pessoa glorificada do Senhor Jesus, que a ele havia se manifestado na estrada de Damasco. A partir do verso 18 até o versículo 24, o apóstolo Paulo emprega argumentos com fatos históricos após a sua conversão, para demonstrar que o seu evangelho não era um evangelho de segunda mão, que o seu evangelho não havia sido aprendido em Jerusalém, aos pés dos demais apóstolos, mas que ele estava em igualdade com os apóstolos, porque havia visto ao Senhor Jesus glorificado, e havia aprendido o seu evangelho não de Jerusalém, não aos pés dos demais apóstolos, mas aos pés do Senhor Jesus glorificado. Quando ele diz que decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, é verdade, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que eu não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Não sei se os irmãos podem perceber a argumentação, a força do argumento do apóstolo Paulo. É como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim: eu não poderia ter sido ensinado pelos apóstolos. O meu evangelho não pode ser um evangelho de segunda mão, e os fatos históricos comprovam isso. Quando eu me converti, não através de ser humano nenhum, porque ser humano nenhum poderia transformar um fariseu fanático como ele era, num apóstolo a promover exatamente a mensagem e as pessoas e a fé que ele antes tão ferozmente perseguia. Eu não posso ser acusado de não ser um apóstolo do Senhor Jesus e de ter um evangelho de segunda mão, porque na verdade eu fui separado, na realidade, não para uma escola judaica, não como um fariseu que se considerava diferente dos outros, mas eu fui separado desde antes de eu nascer pelo próprio Deus, que de maneira irresistível me chamou naquele encontro pessoal com Cristo na estrada de Damasco. E ali então me comissionou, me ordenou que pregasse o evangelho aos gentios, o que eu imediatamente fiz, sem consultar carne nem sangue, sem ir pedir autorização a Pedro ou a qualquer outro dos apóstolos, porque o próprio Senhor Jesus me comissionou, o que me coloca em pé de igualdade com os demais apóstolos e autentifica o meu evangelho. Mas aqui ele também argumenta, e eu posso comprovar isso, porque na realidade eu, após convertido, não fui lá para Jerusalém para então ser instruído imediatamente, ensinado no evangelho que prego pelos demais apóstolos. Na realidade, apenas 3 anos depois da minha conversão, quando eu já havia pregado em Damasco, quando já havia pregado na Arábia, já havia voltado para Damasco e ali novamente anunciado e pregado o evangelho, e já até perseguido, é que eu fui meramente visitar Pedro, visitar Cefas, e lá chegando não pude, ou porque os apóstolos estavam receosos de se encontrar com aquele fariseu perseguidor, ou porque os demais apóstolos não se encontravam em Jerusalém, mas se encontravam ali evangelizando na Judéia, campo
missionário dos demais apóstolos de maneira primordial. Mas o fato é que eu meramente me encontrei com Pedro, me encontrei com Tiago, irmão do Senhor, e passei simplesmente 15 dias, já depois de 3 anos, e não pode ser considerado que em 15 dias eu aprendi ali com eles o meu evangelho. E então argumenta que depois disso foi para a região da Síria, aonde fica a cidade de Antioquia, da Síria, que se tornaria o seu campo missionário, para onde iria levado por Barnabé, e também para a região da Sicília, onde ficava a sua cidade natal, a cidade de Tarso, para ali continuar anunciando e pregando o evangelho, não como um evangelista, não como alguém que trabalhava sob autoridade apostólica, mas como um apóstolo, que manifestava as credenciais apostólicas, não só na realização dos milagres que Paulo realizou, não só na sua atuação como um ministro fundamental ali para a instituição da igreja na dispensação do evangelho, mas como alguém que, embora fora de tempo, havia também testemunhado e visto o Senhor Jesus glorificado ali na estrada de Damasco e em outras ocasiões em que o Senhor Jesus glorificado se revelou e apareceu ao apóstolo Paulo. Na realidade, diz o apóstolo Paulo, tanto eu não dependia, tanto eu não tinha ligações com a igreja de Jerusalém, com Pedro e com os demais apóstolos, que as demais igrejas da Judéia, mesmo nessa altura, já 3 anos depois, nem me conheciam de vista. Eles apenas ouviam falar que aquele que perseguia a igreja de Cristo, aquele terrível assolador da igreja, que se possível fosse, exterminaria da face da terra aqueles que professavam ser Jesus, o Messias, o Salvador. Agora, ele anunciava, ele pregava a fé que antes ele queria destruir. E que, como consequência disso, diz o apóstolo Paulo, aqueles da Judéia, evangelizados pelos apóstolos, dos quais ele não dependia diretamente, nem na sua autoridade, nem no conteúdo da sua mensagem, do seu evangelho, porque ele havia recebido diretamente do Senhor Jesus, glorificavam a Deus por causa dele, que era desacreditado nas igrejas, que ele mesmo tinha sido instrumento da graça de Deus para evangelizar, firmar e estabelecer. E eu espero que os irmãos percebam mais uma vez o argumento do apóstolo Paulo aqui. Eu, mesmo depois que fui e tive maior contato novamente com a igreja em Jerusalém, agora convertido, isso só ocorreu 3 anos depois. E malmente me encontrei com Pedro e com Tiago, passei somente 15 dias, eu não tive tempo de cursar um seminário aos pés dos apóstolos. Cristo foi o tutor direto do apóstolo Paulo, porque ele era um apóstolo do Senhor Jesus. E imediatamente ele continuou com o seu ministério e se afastou, na realidade, ali daquela região, e foi para a Síria, e foi para a Cilícia, e foi lá que ele estava realizando o seu ministério, até que, quando Deus, pela sua graça, avançou com o evangelho naquela promissora cidade de Antioquia da Síria, e Barnabé foi enviado para verificar como estavam as coisas ali, porque o Espírito Santo estava operando através da pregação, do anúncio do evangelho ali naquela cidade. Barnabé decidiu chamar Saulo de Tarso, lá da sua cidade, para que pudesse ali realizar o seu ministério e dali, pelo Espírito Santo, ser enviado juntamente com Barnabé para levar o evangelho até aos confins da terra. O que ele fazia e o que ele tinha feito, e durante essa sua primeira viagem, havia pregado o evangelho na Galácia,
E, em consequência disso, aquelas igrejas que agora questionavam a sua autoridade, duvidavam da genuinidade do seu evangelho e se apartavam para outro evangelho, estavam entristecendo, irmãos, profundamente o coração do apóstolo dos gentios e fazendo com que ele tivesse que fazer uma coisa quase que sem cabimento, argumentar com eles que eram filhos na fé dele, que mais do que qualquer pessoa, qualquer outras pessoas deveriam estar glorificando a Deus, como as igrejas da Judéia, pela obra soberana, salvadora da graça de Deus em Cristo, que havia transformado aquele terrível perseguidor da igreja no grande apóstolo dos gentios. E, no entanto, estavam questionando a autoridade apostólica, colocando em dúvida o seu evangelho e se apartando para um evangelho diferente, que não era outro evangelho coisa nenhuma, mas que apenas estava perturbando as igrejas gentílicas ao exigir que eles obedecessem às leis cerimoniais, se circuncidassem e observassem toda a lei de Moisés. Meus irmãos, essa passagem bíblica nos ensina muito acerca da graça soberana de Deus na eleição, no chamado, na eficaz do Espírito Santo para a salvação e para o exercício do ministério e para a comissão do apóstolo Paulo como pregador, como apóstolo dos gentios. Deus é gracioso e soberano. E isso é ressaltado aqui, fica tão evidente aqui, quando Deus graciosamente, soberanamente, decidiu separar, escolher na eternidade, não um homem bonzinho, não um homem simpático à sua igreja, mas um homem terrível, um fanático religioso, um perseguidor da igreja, para empregá-lo de uma maneira tão grandiosa e tão graciosa como o grande apóstolo dos gentios, para a promoção do evangelho, para a pregação do evangelho e para a promoção do seu reino nesse mundo como nunca ninguém foi empregado. Quanta manifestação da graça soberana de Deus em Cristo. Só não vê quem não quer ver, ou quem não pode ver porque está cego pelo Deus deste século. Como Deus aqui é gracioso e como a salvação de fato não depende de quem quer nem de quem corre, e como a vocação para o ministério não depende dos nossos méritos, dos nossos dons ou das nossas virtudes, mas depende exclusivamente da graça soberana de Deus em Cristo Jesus, que salva quem quer e chama quem quer, independentemente do nosso estado, da nossa condição espiritual. Se Deus, essa talvez seja a grande lição do texto, se Deus pôde escolher, chamar e comissionar um perseguidor implacável como Saulo de Tarso e utilizá-lo da maneira que Deus utilizou, essa passagem nos ensina que Deus pode fazer a mesma coisa com qualquer pessoa, independentemente da sua situação, independentemente do seu estado. Não importa se é um ferrenho opositor do Evangelho. Não importa se trata de uma pessoa que se opõe ao Evangelho, que odeia os crentes, como nós ouvimos dizer,
Não importa se se trata de uma pessoa lasciva, depravada, no grau mais profundo. E também não importa se se trata de um moralista hipócrita. Qualquer pessoa, independentemente do seu estado, pode ser separada por Cristo, pode ser chamada por Ele, e pode até ser utilizada por Ele como um agente e um instrumento extremamente útil para a promoção do Evangelho e do Reino de Deus aqui nesse mundo. Esse é um encorajamento muito grande, irmãos, para nós, e uma evidência contundente do poder de Deus e do Evangelho na conversão de pecadores. Não é possível imaginar que um homem como aquele, extremamente zeloso daquelas tradições judaicas, um perseguidor ferrenho do Evangelho, se transformasse no que ele se transformou, apenas por convencimento humano, apenas por instrução ou por ensino humano. Só pode haver uma explicação para tamanha mudança, para uma conversão de tal natureza: uma obra sobrenatural, genuína, divina, que muda o coração, que convence o ser humano mais pecador da sua natureza corrompida e pecaminosa e do seu engano, da operação do Espírito Santo, que pega uma pessoa morta nos seus delitos e pecados e vivifica, uma pessoa cega que não consegue enxergar espiritualmente um palmo diante do seu nariz, e pela graça de Deus, o Espírito Santo de Deus diz: haja luz, e há luz, como houve no coração do apóstolo Paulo, e passa a perceber a glória de Deus na face daquele que ele perseguia como se fosse um falsário, como se fosse o mais indigno dos pecadores, e que foi levado à morte de cruz vergonhosa na cruz do Calvário. Meus irmãos, esse argumento do apóstolo Paulo é um atestado em favor, não apenas, e uma defesa não apenas da genuinidade do seu apostolado, mas é uma defesa e um atestado da genuinidade do Evangelho, como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente do seu estado, de perseguidor da igreja, da pessoa mais vil, ou do moralista mais hipócrita. O Evangelho é o poder de Deus para convencer essas pessoas da iniquidade, da culpa e do pecado, e para conduzi-las a Cristo, e para abrir o entendimento do seu coração, para perceber que esse Jesus que é tido pelas pessoas como mero profeta, mero moralista, ou mesmo como um falsário, na realidade é ninguém menos que o Filho de Deus, que veio a esse mundo, nasceu numa manjedoura, obedeceu na íntegra à vontade de Deus, e foi sentenciado à morte, morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, exatamente para que todo aquele, independentemente de quem seja, nele creia, não pereça, mas pela graça de Deus e poder de Deus, alcance a vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. E se alguém que não foi alcançado ainda pelo poder de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça e misericórdia de Deus, ou seja, através da pregação da palavra de Deus, desse testemunho apostólico, que demonstra da maneira mais contundente possível, como eu disse, não apenas a genuinidade do apostolado de Paulo, mas da genuinidade e poder vivificador
e transformador e convencedor do evangelho genuíno que o apóstolo Paulo pregava.